Olá galera que acompanha o canal Nerdograma Cult, eu sou o Papai Nerd. E eu sou o Garoto Cartão. Nós estamos aqui com a presença especial do nosso querido amigo Cícero Bezerra, que inclusive é doador de HQs para a coleção do canal. Cícero. E aí moçada, tudo tranquilo? O Cícero além de ser um grande amigo, é um apreciador de HQs antigo, né? Então nós, desde os anos 90, que nós temos a amizade e colecionamos, lemos e apreciamos muito os quadrinhos. E o Cícero hoje está participando do programa para falar um pouco sobre a importância das HQs para a cultura pop. Cícero. Primeiramente, né, dizer como foi que a gente começou, né, nesse mundo. Eu morava em Fortaleza e já desde cedo na minha escola pediam que a gente lesse livros, né, paradidáticos. E na biblioteca eu sempre, com 6, 7 anos, lia revistinhas, gibis, né, da Mônica. Só que o que acontecia? Acima da Mônica, tinha umas que eram meio estranhas pra gente na época, que se escrevia X-Men. E a gente não entendia o que era isso. Tudo menino, ninguém entendia a pronúncia de nada, não existia material. Não tinha os desenhos ainda, né, que falavam sobre isso. É década de 80, e aí X-Men. Aí a gente pegava de atrevido, mas como não tinha a mesma paginação, a mesma diagramação, os personagens eram maiores que outros, porque a gente era acostumado a ser quadro a quadro. Em revistas de heróis não tinha isso. Até que chegou, não é? Crescendo, chegou a década de 90. Spin-offs, né? As imagens maiores, né? Dando destaque, né? Isso, e você não ficava descoordenado, você não sabia para onde olhar, você não conhecia quem eram os personagens. E na década de 90, com a chegada, né, de desenhos como Homem-Aranha, porque os brinquedos já existiam, você não tinha noção de onde é que eles vinham. Você já sabia o que era um Doutor Destino, o que era um Homem-Aranha, o que era um Wolverine, você tinha ideia por causa dos brinquedos, você ganhava bonecos deles. Mas, não, isso aqui era de uma revista, isso aqui saiu de um herói. Não, ele tinha mais ou menos uma ideia a partir do momento que assistia algum desenho. Então, para mim mesmo, começou aqueles desenhos dos X-Men, né, na década de 90, e foi o que me incentivou na época a começar a realmente ver, né, e comprar na banca. Alguns quadrinhos já eram a idade bem maior, já tinham um dinheiro que recebia de pai e tio, e aí começava, né? Aí é que eu vim entender o que era um X-Men, como eram as pronúncias, e por aí foi. Aí a década de 90 foi aquela enxurrada, com desenhos, os traços, né, desenhados, com Todd McFarlane, com pessoas que a gente gostava. A sessão de artistas que inovaram, né? Justo. Foi na época também de sagas que a gente conhece até hoje, como Queda do Morcego pro Batman, Morte do Superman, na Marvel a saga do Clone, para X-Men, né, a Era do Apocalipse. Ou seja, aquilo ali cultuava, foi o surgimento da Image, quando começou a aparecer Spawn, naqueles desenhos legais que a gente gostava. Então foi realmente o boom, não é? Até que mais ou menos em 98, 97 eu precisei, né, estudar para ir para a faculdade. Aí parei bem mais, né, de ler, aí deu um tempo, até que na década de 2000 eu soube da existência de scans, né? Então para mim recuperar coisas que eu não tinha acompanhado, aí vi muita coisa em scan para poder me inteirar, né? E quando comecei a trabalhar mesmo de verdade, quando terminou a faculdade e tudo, aí foi que eu comecei a investir mais, né? Comprar o que eu tinha atrasado, acompanhar o recente e tudo mais. Tanto que eu pude acompanhar algumas vertentes, né? Algumas épocas diferentes, década de 80, década de 90, década de 2000, né? O que aconteceu, o mercado editorial, o que é que surgiu com o encadernado, o que é que a gente perdeu, preços e valores, essas coisas. Cícero, nos anos 90 foi uma época que nós não tínhamos à disposição ainda a internet, né? Aqui no Brasil a internet da engatinhava, não era todo mundo que tinha acesso. Então essas revistas eram assim, para nós que somos nerds, né? Foi uma coisa que revolucionou, né? Que nos deu acesso a essas literaturas fantásticas, né? Então qual a importância que você vê sobre essa cultura naquela época e hoje ainda?
Certo. Especificamente, as revistas eram muito importantes para a minha formação como leitor, porque foi desde o início, não é? Eu acredito que é uma forma de leitura apropriada para crianças, até os mais velhos, por causa do conteúdo. É uma mídia em que você explora qualquer tipo de vertente, você explora desde a história infantil até uma coisa com relação à física, com relação a qualquer problema mundial, você pode explorar, não é? Tanto que nós temos aí HQs como o Ratos, que é premiadíssima, que fala sobre a época do nazismo, e tantas outras. Mas o que acontece? Eu vejo que essa mídia, ela, apesar de hoje em dia ter todo esse reconhecimento, mas devido a filmes, a cinematografia, não é? Ter dado essa importância a heróis, não é mais coisa de criança. A gente sabe que isso é um mercado. Então o mercado envolve valores. Então eu vi que muita parte desses valores está, hoje em dia, afastando um pouco da parcela que antes tinha acesso a quadrinhos. Na década de 90, quando a antiga editora Abril detinha, não é, os direitos da Marvel, DC no Brasil, eles inventaram de substituir o formatinho, né, que você lembra, por aquelas super-heróis premium, do qual você pagava o quê? 2 e pouco em um quadrinho, 2,30, e você pagou... Formatinho, né? Isso, você pagou por um mix R$10. R$10, na época, no ano 2000, dava valer alguma coisa, R$10, né? Já era um peso. Por quê? Porque geralmente aquele mix não tinha heróis que você queria juntos. Por exemplo, a do Batman. A do Batman vinha toda a Bat-família, vinha Mulher Gato, vinha coisa... Ou seja, algo que eu não gostaria. Super Aventuras Marvel, vinha Demolidor, vinha Vingadores, mas aí vinham outras coisas que não eram tão legais. Que na época do formatinho, não. Era só aquilo. Você comprava o que você queria, no formatinho, né? Basicamente, Marvel, você teria o quê? Os mix que cada um gostava, que era X-Men, Wolverine, os Vingadores vinha no Capitão América, Hulk e alguma outra, Super Aventuras Marvel, que no caso foi o melhor mix, que eu acho, porque vinha muita coisa boa. Era diversificado, né? Era um diversificado bom que dava acesso. A partir de Super-Heróis Premium, foram algumas edições, não lembro quantas, acho que a que teve mais foi Batman, porque ela virou quinzenal, alguma coisa do tipo, não lembro, eu sei que ela foi bem mais do que as outras, e a editora Abril não foi mais avante porque não deu para sustentar. E não durou muito, né? A Heróis Premium não teve uma duração por conta disso, de valores. Os valores, espantou muita gente. Foi quando surgiu a Panini, fez uma renovação, voltou a uns formatos tipo encadernados, porém o que aconteceu? Hoje em dia a gente sabe que é formato já separado dos mix, mas durante muito tempo veio o mix de novo, mas aconteceu uma coisa no mercado que é o que chamam, né, esses canais de HQ, gourmetização das HQs, que foram os encadernados. Vamos fazer coleções encadernadas, vamos fazer edições de luxo, vamos fazer isso. Ou seja, começou a encarecer a coisa. Você vê aí que grande parte dessas coleções com 60 volumes, 100 e tantos volumes encadernados, estão sendo canceladas. Por quê? Porque eles viram nisso um mercado financeiro muito grande. Porém, as pessoas que eram mais antigas, que conhecem já as histórias que estão sendo publicadas, elas só vão em cima das histórias que querem. Muita gente dos novos, que foi leitores que começaram com os filmes, com alguma coisa do tipo, está comprando tudo. Tendo que aquele tudo, para alguém que já tem um pouco mais de vida, né, lendo os quadrinhos, vê que não é tão legal aquilo que estão colecionando. Isso, então não sustenta o mercado, ou seja, os antigos não vão financiar, os novos enlouquecem para tentar completar a coleção, mas que é um custo alto, mas que só eles não sustentam, assim como só os antigos não sustentam esse mercado. Então era para ser uma coisa que eu acredito, que era para ser um nível que fosse para os dois, para ambos, que fosse acessível tanto para um como para outro. Aconteceu agora recentemente na Panini, para mensais, com capas cartonadas, com papel de luxo dentro. Isso aumentou, já é R$10, uma coisa que era 7 e pouco antes. Aí isso tudo vai afastando. Aí ainda tem essa questão de as pessoas serem criteriosas, vão para o scan, só vou comprar aquilo que eu realmente acho que é bom, porque muita coisa é feita por filmes. Por exemplo, lançou uma série do Raio Negro, automaticamente a DC lança uma HQ do Raio Negro. Dedicado, né, aquele personagem. Justo. Lançou isso. Raramente eu estou vendo que
tá vindo coisa boa. Esquadrão Suicida também, que com o cinema também ganhou uma popularização, né? E tá... Inclusive, nos Estados Unidos, Esquadrão Suicida, apesar das histórias serem bem fracas, é uma das HQs mais vendidas. A gente que gosta de outras coisas, pergunta como é que pode, né? Mas existe um mercado e as pessoas se dão para comprar. Eu vejo isso uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem a mídia, como filmes e tudo, porque expande, né, esse universo para novas pessoas. É uma desvantagem porque as empresas vão explorar na parte financeira e isso vai deixar muita gente de fora. Por isso que eu adquiro materiais, mas só após ver em scan que realmente está valendo a pena. Por quê? Porque tá caro. É uma diversão que você vê que não é mais como antigamente. Você comprava. Então, solução que eu vejo para hoje em dia, sebos, a gente conversar com amigos, lojas especializadas, né? Isso, lojas especializadas, a gente, Fortaleza aqui, né? Tem duas que eu frequento, e adquirir por um preço bem mais em conta, né? Após um tempo, não adquirir tudo lançamento, por quê? Porque vem com um preço bem inacessível, isso. Aí você vai e pergunta, um colega meu uma vez disse, não, mas aí às vezes corre o risco de você não conseguir mais na frente. Aí eu, rapaz, olha, nessa época de vida de colecionador, eu posso lhe garantir que uma hora você consegue. Se você leu e você vai procurar, uma hora alguém vai se desfazer, uma hora alguém vai... Não, eu já tenho outra prioridade. Vai na loja lá, na loja especializada. Vai. Então, para quem enlouquece, eu nunca vou conseguir alguma coisa, ou vem uma reimpressão, aí você pega após um tempo, que naquela época podia não ser, ou seja, de tudo por tudo. Os encadernados que estão sendo lançados, relançados, né, em forma de encadernação. Justo. Aí é uma outra coisa que eu vejo, que a gente vinha conversando, é a questão de qual é a diferença que eu vejo os quadrinhos antigamente para os quadrinhos de hoje. Quantas histórias? Porque para mim já não está sendo mais tanta novidade, né? É como um ciclo. Por exemplo, o garoto, ele tem uma visão. Eu vou ler uma coisa recente, ele vai ter uma noção de uma saga X. Para mim, está sendo mais ou menos como uma reestruturação de algo que eu já vi. Ou seja, estão aumentando só o nível, a grandiosidade. Isso, eles estão pegando algo que eu vi na minha época com aquela estrutura, então só aumentando a estrutura. E isso é um pouco perigoso. Por quê? Onde é que vai parar? Onde é que vai haver tanta ameaça cósmica, tanta ameaça enorme uma atrás da outra? Antes as coisas eram, Liga da Justiça, por exemplo, né? Era uma coisa que era bens mundiais, era aquela ameaça que o herói só não... Aí hoje em dia, você pega um Vingadores, é uma ameaça cósmica atrás de outra, a Terra mesmo em si tá só no meio de uma coisa que está vindo para destruir o universo. Existe também aquela questão de... nós acompanhamos quadrinhos há muito tempo, poucos personagens novos têm surgido, né? De impacto, porque né? não tem aquele carisma que os personagens que foram concebidos nos anos 40 e 60, eles não têm aquela mesma abordagem, aquela mesmo drama, aquela mesma vontade a gente ver aquele personagem, né? Não nos traz aquele interesse, aquele né? interesse, de acompanhar. Né? Eles parecem mais caricaturas do que já existe. Isso. Eu pego, vou misturar dois e surge um. Esse aqui é muito parecido. A gente tira por base um Cavaleiro da Lua, que todo mundo diz, é um Batman, né? Só que louco. Ou seja, você reestiliza uma coisa que viu. Hoje em dia, eu, por exemplo, não tenho visto isso, inclusive, em outros quadrinhos de outras editoras, não ficando só Marvel e DC. Você não tem visto algo impactante. Quando você vê uma coisa que sai fora da mediocridade ou da normalidade, a pessoa é tratada como um gênio. Por exemplo, Tom King. Tom King faz as histórias do Batman, fez histórias do Visão. Aí, porque foi um pouco diferente daquilo que estava numa época que eu não vejo tão boa, aí não, ele é um gênio, ele é uma coisa... Não é, eu acredito que é porque as coisas estão fracas mesmo, as histórias estão de um jeito que você... Não sei se vou acompanhar. Antes você tinha prazer de acompanhar, porque era uma coisa inusitada. O que é que vai acontecer? O que é que não? Assim, hoje em dia não, vou escolher o que é que eu vou ver,
Porque isso aí não vale a pena, isso aí é uma perda de tempo, né? E Ou também seja, tem que escolher. tem os canais de quadrinhos, né, que falam mais, que Já dão dão uma opinião. resenha, Um não é? resumo, Já né? te dão um resumo, que é, eu acho importante eles, justamente porque você tem uma base maior, não é? Mas é interessante que a pessoa leia, veja por si só, porque o que pode ser ruim para mim, pode não ser para você, é como música, não é? Isso. Ah, eu vi uma coisa que eu achei muito melhor do que você viu. O cinema também tem ajudado nessa questão, porque popularizou extremamente bons personagens, né? Como o universo Marvel aí tem explorado bem arcos de história dos quadrinhos, tem unificado personagens, né? Apresentou eles individualmente, depois juntou. Então isso foi uma forma boa que a Marvel encontrou para lançar seus heróis no cinema. A DC ainda não se encontrou ainda no cinema, mas nós somos fãs, esperamos que eles tem potencial, tem né? potencial grande, né? É o que eu sempre digo para os meus amigos, né? Os roteiristas, eles deveriam seguir um pouco mais fielmente algumas histórias. Não é dizer, tem que ser daquele jeito. É uma adaptação. Mas é porque, às vezes, você nota uma diferença tão grande da realidade, assim que as pessoas, a grande maioria, está acostumada a estar ambientada, que é uma nova versão. Isso não quer dizer que uma nova versão de determinado personagem vai ficar pior do que um quadrinho. Não, às vezes melhora. Às vezes você tem um personagem que é bom e que o cinema transforma numa coisa bem mais acessível. Por exemplo, um que estourou foi Deadpool, né? Deadpool, quem lê ele mais tempo, vê que existem dois Deadpools. Um Deadpool mercenário logo quando começou, que ele, apesar de muito sacana, ele era um pouco mais sério. Meio que vilão, sim, né? Meio que vilão, né? Surgiu como vilão, né? Do X-Force, né? Da X-Force. E aí hoje em dia não, ele é um galhofa, porque não morre, né? Porque se regenera, as pessoas fazem todo tipo de absurdo. Se tornou um anti-herói, né? Hoje em dia, aí quando lançaram em cinema, ele ficou combinando, né, com a proposta que estava, ou seja, quem viu, eu particularmente prefiro o Deadpool antigo, que era o que eu primeiro acompanhei, o mercenário, mais sério, que bagunçava, mas como um tipo um objetivo, de objetivo, né? Isso. E não esse que é doido mesmo. Outro exemplo disso é os Guardiões da Galáxia. Ninguém conhecia. Aí quando veio o filme foi um boom, aí teve essa nova versão e ganhou a adaptação dos quadrinhos. São bons personagens, né? Eram personagens meio assim, que estavam meio esquecidos. Assim, né? Tanto que são duas formações diferentes. A formação da Guardiões da Galáxia antiga são os personagens que ninguém conhece mesmo, e essa do filme, que é a que foi baseada também num quadrinho que teve, virou oficial. E é o que acontece muitas vezes, é o cinema ditar as regras para os quadrinhos. Ou seja, como fez sucesso um determinado grupo ou determinado personagem no cinema, pode ter certeza, a versão que você vai ver do quadrinho vai seguir aquela tendência. Acontece com o Homem de Ferro, com o Doutor Estranho, essas coisas. O cinema é quem está ditando como é que os quadrinhos vão ser. É bom? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende do roteirista que puder adaptar, né? Porque esses heróis do cinema são baseados mais no do universo Ultimate, né? Que é os Supremos, né? É aquele tipo de Vingadores dos Supremos. Uma pegada mais realista, mais realista, justo, né? Mais vinda para os nossos dias, né? Garoto Cartoon, você quer fazer mais alguma pergunta para o Cícero? Não, acho que não. Nós gostaríamos que você fizesse as considerações finais, Cícero, para a gente encerrar esse programa de hoje, né? Ok. Não, quem é aficionado por esse mundo, não é? Continue. Por quê? Porque se não houver mercado, essa mídia para e se acaba. Então nós temos que dar essa contribuição para o mercado. Eu não digo que você vá adentrar e consumir tudo. Não, você tem que ser seletivo, não é? A não ser que você tenha condições para isso. Existe muita coisa boa, não só atuais, como as coisas um pouco mais antigas, que eu prefiro essas, né? Desenhos animados também ajudam, consuma né? todo tipo de mídia, porque tudo é válido. O importante é o entretenimento e é o que vai te trazer novas ideias. Isso aí mexe com o seu lado criativo. Tudo é válido. Então, continuemos firmes e fortes nos quadrinhos. Então, assim, para quem acompanha o canal Nerdograma Cult,
Nós estamos aqui encerrando mais um programa, falando sobre essa importância dos quadrinhos, a importância dos super-heróis para a cultura pop, né? Então agradecemos a presença do Cícero. Eu que agradeço a né? ambos. Então, possibilidades de fazer mais vídeos aí comentando algum arco específico, né? Tranquilo. Tem muitos. Quando tivermos outra oportunidade, podemos comentar aí um arco específico de tanto Marvel como DC. Os nossos heróis da imagem também, que gostamos muito, né? Spawn, Savage Dragon, né? Quem sabe alguma teoria para esses heróis pro cinema, né? Também, pode ser. Então, muito obrigado. Venha para o lado nerd da força. Muito obrigado.